Uhum. Na verdade, essa foi uma das grandes surpresas da minha pesquisa. Na verdade, não muito por conta da minha competência, por conta do Putin mesmo, né? Que estourou essa briga aí no mundo inteiro. E aí o preço do gás natural aumentou pra caramba, muito. Então, o preço do meu gás, em comparação, ficou bem, bem, bem barato. Eu tô passada, chocada. Sabia não? Ah, jura? Ah, sério, jogador? É isso mesmo? Exatamente. Morria e não sabia. Olá, moçoilas, moçoilos e moçoilês! Está começando mais um episódio do nosso querido podcast Morri e Não Sabia. E comigo aqui, nosso querido careca, que não é careca, gente. Dê um salve, Paulo. Olá, meus carecas, minhas carecas e mis careques. Pensou que não ia ter mais episódio, né? Olha, você quase acertou. Se Moçoila não tivesse sequestrado a minha família, eu não estaria gravando aqui hoje. Pois é, estou soltando um por vez, gente. Para conseguir garantir pelo menos episódios até final do ano. Vamos ver, né? Será que a gente consegue? Tem alguns parentes que não precisam devolver. Eita, poxa. Tentamos manter esse podcast quinzenal, mas infelizmente nós somos muito ocupadíssimos, minha gente. Perdão, vai ficar por mês mesmo. A quarta temporada de Stranger Things não se assiste sozinha, Carla. Eu preciso assistir. É incrível, né? Que tu ainda consegue ter tempo pra assistir série. É um grande mistério em minha vida. A gente ainda vai ver essa isso. Eu apoio isso, careca. Tem que ter prioridades na vida, né, gente? Exatamente. É só não dormir. Pois é. Sim! Paulo, eu tenho uma pergunta muito íntima pra fazer pra você. Ai, meu Deus. A Muito resposta íntimo. é não. A resposta é não, cara. Não, não é essa não. Mas eu ainda tenho fé de que essa eu ainda vou conseguir um dia. Paulo, o que significa o seu nome? O que significa meu nome? Paulo ou careca? Não, Paulo. O que Paulo significa? Na verdade, moço, eu sou bastante hipócrita. Porque Paulo significa pessoa pequena, pessoa de baixa estatura, pessoa de pequeno porte. E assim, acho que não combina muito com uma pessoa de 1,85 de altura e 150 quilos. Então, eu acho que não combina muito bem, né? Mas, se a gente for analisar aí, tem um outro significado mais bonito, né? Que é o Paulo da Bíblia, né? Que apesar de ser um vira-casaca, virou casaca pro lado bom, né? Então tá perdoado. E também foi meu bisavô. Então tem aí 3 significados, né? Pessoa pequena, vira-casaca do lado bom e meu bisavô. Aí você escolhe o significado que melhor te agradar aí. Muito fofo. O meu significa mulher guerreira e também significa fazendeira. Esse fazendeira eu acho meio que foda-se, né? Tipo, fazendeira, foda-se. E o meu nome veio de Karl. Tudo a ver, né? Meu nome veio de Karl, do mesmo Karl de Karl Marx. Comunista, ela. Eu conheço uma pessoa que o nome dela significa raio de sol. Ai, cara. Será que se chama Sunshine? Não, porém que ela saiu do país e perguntaram pra ela o que significava o nome dela e ela soltou esse Sunshine também. Então ela é raio de sol tanto aqui quanto fora. E quem é, Carla? Dê um oi, Sunshine, raio de sol ou raio o que você prefere? E aí, galera? Enfim, raio do sol, Rayana, o que for melhor pra vocês. Quer dizer, né? Eu não sei se eu tenho escolha, porque eu já tentei informar a Carla, meu nome verdadeiro, várias vezes, mas deixa pra lá. Já aceitei raio de sol. Vou até atualizar meus documentos. Neste podcast, posso te chamar de Pequena Miss Sunshine? Pequena Miss Sunshine, pode. Pode sim, mas olha que eu não sou tão pequena assim não, viu? Eu tenho 1,65. Alta. Não, já não é mais adequada para ter o nome Paulo, por exemplo, né? Não, ela já não pode se chamar Paula. Não cumpre os requisitos também. É isso aí. E aí, Raio, conte mais sobre sua vida. Quem é você? O que você faz?
Pois é, eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Eu estudei engenharia mecânica na UFBA. E depois que eu terminei meu curso, em 2019, eu vim fazer um mestrado aqui na Alemanha. Fiz meu mestrado na área de tecnologias de gás. E aí isso inclui gás natural, hidrogênio, biogás, biometano, enfim, o que tiver aí nesse formato. E é isso. Terminei meu mestrado agora, esse ano, e estou trabalhando como engenheira de projetos numa empresa chamada Semifluids, aqui na Bavária. E eu coordeno a construção de plantas de liquefação de biogás. Bavária ainda na Alemanha, né? Isso mesmo, no sul. Ô Sunshine, muitas coisas do que você falou me interessou, mas eu queria começar por uma que me interessou mais. Na região da Bavária, é permitido a venda de Brahma, Heineken, Skol ou só Bavária? Acredite, uma coisa. A intenção dessa pergunta foi boa, mas na verdade isso é uma pergunta muito séria, porque existe uma lei aqui na Alemanha que regula a qualidade da cerveja. Então, cervejas que são que vêm da produção do milho, elas são ilegais aqui. Nossa! Caralho! Por essa você não esperava, né? Não esperava. Eu acho que nossa Brahma, talvez a nossa skin não role aqui, não. E acho que talvez na clandestinidade. E acho que nem a nossa Bavária também, né? Eu sei que Itaipava rola. Itaipava tem os 4 ingredientes principais: lúpulo, malte, água e cevada, exatamente. Na verdade, você pode até vender, mas você não pode chamar de cerveja, porque para você denominar cerveja tem que seguir esse grau de pureza, não sei o que, blá blá blá. Enfim, é um pessoal assim meio exigente. Chocada. Minha filha, cerveja é coisa séria, Carla. Caralho! Morri e não sabia! Sim, aí você trabalha na questão de gás, tranquilo? Exatamente. Pronto. Neste instante você vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, Paulo tem algo para a gente. Correto, Paulo? Tem alguns fatos, alguns fakes, como diria Andriola, alguns foda-se. Foda-se totalmente. Primeiro eu queria saber da pequena Miss Sunshine. Sunshine, em algum momento na sua vida, tanto aqui no Brasil quanto aí na Alemanha, você já se deparou com notícias que você não sabia se era verdade ou mentira? Com certeza. Com certeza. É sim. A quantidade de fake news na Alemanha supera a brasileira ou isso é impossível? Rapaz, eu diria que tá pau a pau, viu? Às vezes, eu acho que a sofisticação da fake news no Brasil é um pouco mais elevada, sabe? A criatividade. Por exemplo, Pablo Vittar tendo filho com Lula e sustentando a criança com dinheiro da Lei Rouanet. Coisas nesse nível... Esse nível de criatividade, esse nível, assim, esse investimento energético, intelectual que a pessoa tem de criar esse fake news, eu não vi aqui ainda. Galera, sem criatividade. Pois é, esse nível, assim, de fake news eu ainda não vi aqui, não. Mas que tem muita. Mediano a criatividade. Fala aí uma fake news daí da Alemanha. Aqui uma eu achei mais absurda. Ah, meu Deus. Na época da pandemia, tanta fake news. Tinha uma notícia, assim, que tinha tanta gente, nossa senhora, protestando na rua e tal, por conta das máscaras. Porque uma criança morreu asfixiada na escola porque teve que usar máscara. Isso, tipo... Como é que a pessoa morre asfixiada com máscara? Você tá se sentindo sufocado, você tira, você não morre, né? Enfim... Mas coisas desse tipo. Ou então, por exemplo, que a clássica, né? Que o Bill Gates está por trás de tudo e que, enfim, inventou aí esse vírus. Enfim, o que mais tem que é fake news. Ou então que a elite faz o tráfico de crianças e aí eles comem as crianças para se manterem jovens. Coisas desse tipo. As pessoas acreditam nisso, gente.
Gente. E eles fazem protestos na rua. Então, assim, fake news é muita. Enfim, é mais diverso. Se fosse verdade, né, essa história de que Bill Gates que inventou o vírus, pessoas que usam o Linux também não pegariam Covid, né? Não pegariam. Pois é, inclusive, eu tava até falando, a gente tava discutindo aqui, e se você tomou sua vacina, por exemplo, né, outra fake news que pegou muito era que você ia receber esse chip, você ia ficar meio que registrado quando você se vacinar e tudo mais, né? E que o Bill Gates também estava por trás da vacina. Aí se você, por exemplo, se vacinar, se você não tivesse recebendo muito bem o seu sinal de internet no celular, coisa do tipo, você poderia reclamar no site da Microsoft diretamente. Que você não... Não sei se eu expliquei direito. Tem uma garantia. Pois é, porque você fica chipado, entendeu? Entendi. Você recebe seu chip, você tem direitos. Entendeu? Não é só você que tá dando os seus dados, você também tem direito a receber a sua conexão 5G. Então, se você não receber, vai reclamar no site da Microsoft. E eu reclamando com a TIM. Eu vou no Procon. Exatamente, com certeza. Eu me Bota no vacinei Reclame aqui Aqui. já 3 vezes e eu ainda não tô assim com o meu 5G funcionando direito. Mas vamos lá. Aqui eu vou botar lá no Reclame Aqui. Microsoft, meu sinal da internet pela vacina tá pegando ruim. E eu culpando a TIM, tadinha da TIM. Agora, assim, de fato, né, as fake news estão alastradas pelo mundo todo, mas o que me chama a atenção são aquelas notícias que a gente fica em dúvida realmente se é fato ou se é fake, né? Tem uma foto, por exemplo, do general Pazuello fazendo espacate na frente de Bolsonaro. Eu não sei se aquela foto até hoje é mentira ou verdade. Mas, falando em mentira ou verdade, eu quero começar agora um quadro, Moçoilo e Raio de Sol, chamado Fato, Fake ou Foda-se. Aconteceu desse jeito assim mesmo? Ah, não, isso aí é mentira. Assim? Mas tem certeza do que você tá falando? É verdade isso. Faz sentido não, é verdade isso aí? Foi. Mas isso daí é uma mentira da maior. Bem, eu trouxe aqui 3 notícias e eu quero que vocês duas digam se vocês acham que é fato ou que é fake. Primeira notícia. Existe uma correlação entre obesidade e corrupção dos políticos de países da ex-União Soviética. Eu vou repetir. Existe uma correlação entre obesidade e corrupção dos políticos de países da ex-União Soviética. Fato ou fake? Difícil dizer. Eu acho que é uma conexão tão distante que deve ser verdade, porque é o nível de criatividade que tem que ter para fazer essa relação. É uma criatividade menor do que Pablo Vittar grávida de Lula. Não, com certeza, não, porque não é fake news brasileira, provavelmente, né? Ah, não sei. Sim. A gente tem nosso selo de qualidade, a gente tem nosso diferencial, né? A gente não pode impor nossos padrões de qualidade pro mundo. Verdade, o Brasil é... Aí já é outro nível, gente. Rapaz, o que você acha, Moçoilo? eu acho que isso é fake porque se configuraria como um gordofobia. Entendeu? Vamos ver. É fato. Caralho. Fato. E essa pesquisa rendeu um prêmio Ig Nobel de Economia em 2021. O pesquisador... Ig Nobel é o quê? Ig Nobel é um prêmio, uma sátira ao prêmio Nobel. Vamos explicar depois o que é este prêmio Ig Nobel. O pesquisador Pavlo Blavatsky, aí me perdoe se eu pronunciei errado, senhor Pavlo, ele é professor de economia na França, e ele publicou um artigo onde analisa a obesidade de políticos e a respectiva corrupção desses países. Ele analisou os países da Armênia, Azerbaijão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão.
avaliou o IMC, o Índice de Massa Corporal dos ministros, né, do poder ali executivo, de maneira apenas utilizando apenas a imagem, né? Porque ele não podia chegar no país e deixa eu pesar aqui e medir cada ministro seu, por favor. É para pesquisa. Acho que né, fica um pouco chato essa situação, mas fica chato, né? Então, através de fotografias, ele avaliou 299 fotografias e aí calculou. Ele cruzou esses dados com os dados, né, com medidas convencionais de avaliação de corrupção, como o índice de percepção de corrupção, que é um indicador de governança aí do Banco Mundial, também índice de integridade pública, etc. E os resultados sugerem que as características físicas dos políticos, como o índice de massa corporal, podem sim ser usadas como medidas para inferir indiretamente a corrupção política de um país. Pelo menos na ex-União Soviética. Muita informação. Eu acho que no Brasil já cairia por terra, né? O Brasil já tem um tempinho que não tem políticos gordos e o que não falta o que não falta é corrupção. Com certeza. Mas é porque, gente, ser corrupto é uma atividade estressante, né? A pessoa tem que compensar esse estresse de roubar, de alguma forma. Comida é tipo a minha teoria. Por isso que eu sou honesto, porque se eu fosse roubar, onde é que eu ia terminar? Onde eu ia parar se eu fosse corrupto? Trago outra notícia. Cientistas descobrem possível origem da peste negra analisando o DNA de dentes de 6 séculos atrás. Fato ou fake? 6 séculos atrás. Porra. Rapaz, eu quero acreditar que isso é fato, velho. Porque daria um bom filme, né? Voltar a peste negra porque, né, desenterraram um dente que estava lá. E você fala que, poder descobrir a origem através disso ia ser um negócio muito... Caralho. Né? Já pensou? E Eu você, Redstone? Eu acho que é verdade também. Se tá na internet, deve ser verdade. Se tá na internet, é verdade. Eu recebi do grupo do Zap hoje. Pois é. Meu grupo do Zap não mente. São as verdades que a Globo não mostra. É um fato. Pesquisadores acreditam ter descoberto as origens da peste negra. Mais de 600 anos depois, né, que ela dizimou lá dezenas de milhões de pessoas na Europa, Ásia e Norte da África, né? As análises sugerem que ela surgiu no Quirguistão, na Ásia Central, na década de 1330. Vou aqui citar um trecho do historiador Philip Slavin, né, um dos pesquisadores aí da pesquisa, né? Nosso estudo resolve uma das maiores e mais fascinantes questões da história e determina quando e onde o assassino mais notório e infame dos seres humanos começou. Eu achei muito bonita essa declaração dele, porque parece muito narração do Discovery Channel. Né? Logo vai aparecer uma mulher falando: nossa, e aconteceu assim mesmo. Aconteceu assim mesmo. Eu estava, meu marido, e pensei, nossa, peste negra, dizimou 1 milhão de pessoas. Isso aí nos correndo pela rua. Mas agora, graças ao Joseph Phillips Valita, não tenho mais peste negra. Mas é importante lembrar que essa pesquisa tem algumas limitações, então é apenas uma sugestão, né? Então sugere-se que a peste negra surgiu lá porque é o local mais antigo onde se encontrou até então, né, a bactéria aí causadora do vírus. E aí o próprio pesquisador, ele ressalta que é necessário sim, né, continuar buscando mais fósseis aí para melhorar essa precisão dessa né, esqueci uma palavra. Fala uma palavra aí, Carla. Que se encaixa dessa doença, dessa... Não, dessa... Não é previsão, dessa suspeita, né? De onde surgiu. Sim.
É dessa aí. Você que está em casa, pense em uma palavra, em um sinônimo e comente lá no Instagram um sinônimo dessa palavra que a gente nem sequer falou aqui. Agora chegou a hora de uma pesquisa, de uma notícia realmente que é bom a gente, né, parar um pouco as risadas, porque é uma coisa mais séria. E eu queria saber de vocês se é fato ou fake. Você tem que parar as risadas primeiro, né, Boi? Eu tô tentando também respeitar aqui a situação. Fato ou fake? A cantora Priscila Alcântara fez uma tatuagem na boca, no lábio superior. Repetindo, a cantora Priscila Alcântara fez uma tatuagem na boca, localizada no lábio superior. Fato ou fake, moçoila? Eu acho que é fake. Eu também acho que é fake. Provavelmente lábio inferior. Raio de sol está perfeitamente inteirada. Ok. É uma notícia fake. Priscila Alcântara fez uma tatuagem no lábio inferior escrito amor. Isso é Nossa sério? Senhora! Isso é verdade? É verdade. Realmente, viu? Eu tô Abalou as estruturas. Então é fake. A tatuagem que a cantora Priscila Alcântara fez não foi no lábio superior, foi no lábio inferior, escrito amor. Rapaz, isso realmente foi uma notícia que me chocou, viu? Nossa Senhora. Vou repensar toda a minha vida a partir disso. Então, por favor, pessoal, a partir de hoje, se você vir alguém na rua falando cantora Priscila Alcântara fez uma tatuagem no lábio superior, interrompa e leve à verdade. Isso não pode ser, né, desvirtuado. Sim, e acho que você também tem umas outras coisas aqui pra gente, algumas pesquisas, alguns títulos pra gente analisar, deduzir. Eu quero trazer aqui agora, moçoila, um quadro deste podcast, que é um quadro que eu gosto bastante, que é um quadro muito simples. Eu vou trazer o título de uma pesquisa e vocês precisam adivinhar duas coisas. Adivinhar a área daquela pesquisa. É de que área? Ok. E segundo, o que é que ela faz? Né? Ela faz o quê? É sobre o que isso aí, né? Tentar falar o título em outras palavras. O que isso quer dizer? Podemos começar? Podemos. Primeira pesquisa intitulada Própolis vermelha como melhorador do desempenho de codornas japonesas machos. Repetindo, própolis vermelha como melhorador do desempenho de codornas japonesas machos. Raio de sol. De que área você acha que é esta pesquisa? Bom, codorna, animal ou veterinária ou zoologia? Moçoila, você acha que é de que área? Eu acho que é da área de biologia. Biologia? E vocês arriscam dizer sobre o que é esta pesquisa? Você quer começar, Rai? Pode, desculpa, né, Carla, pra você ter tempo de pensar. Bom, desempenho. Eu vou aqui analisar esse título. Faltou alguma coisa ali. Desempenho das codornas. Mas desempenho de quê? Eu acho que essa omissão aí foi proposital. Então eu vou... sei lá, eu acho que eu vou supor que é melhorar a performance reprodutiva dos bichos. E esse própolis é isso. É tipo, botar, misturar na comida ou na água e aí eles vão ficar mais férteis, não sei. Então esse própolis vermelho seria o azulzinho da gente? O Viagra da codorna. O Viagra Pode da codorna. ser, exato. Só isso. Eu tô com medo de
depois ser uma coisa nada a ver e minha mente ser poluída. Ficar marcada como mente poluída. Mas... Meu medo maior é isso virar uma fake news dizendo que própolis vermelha funciona como Viagra. Depois tá o exército comprando aí, né? Várias própolis vermelhas. Isso é muito factível. Muito factível. Rapaz, eu acho o seguinte. Eu acho que esse própolis é o própolis da abelha mesmo. E eu acho que estão colocando assim um corante nas codornas para que elas possam ficar mais ágeis e também já facilitar no momento de temperar essa carne no futuro. Já que utilizamos muitos corantes para temperar os frangos, já que eles vêm meio pálidos. Bem prático, já vem temperado. Exato. Já vem temperado, né? Já substitui ali a páprica, né? Exato, exato. E já como tem um própolis, parente do mel, aí já dá aquele sabor meio agridoce, sabe? Sim, é quase um barbecue natural. E devido a isso eu já vou mudar. Eu não acho que é biologia, eu acho que é gastronomia. Isso aí, cara. Eu já acho que é pesquisa de gastronomia. Ó, tem potencial essa pesquisa aí. Ou se não for isso, eu acho que a gente devia submeter esse tema de pesquisa aí. Ficar lá sugerindo. Seria mais interessante a temática de vocês. Mas não. Quem chegou perto da área aqui foi Raio de Sol. É da área de zootecnia. Zootecnia. Basicamente, eu passei um bom tempo sem saber o que era zootecnia, né? Eu não sabia a diferença entre zootecnia e veterinária. Aí basicamente me disseram que um quer ver o bicho vivo, o outro quer ver o bicho morto. Uma boa definição. Eu acho uma boa definição. Isso é uma dissertação de mestrado da pesquisadora Arielle Zibete França, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vou ler aqui um trecho do resumo da pesquisa dela, que eu acho que define bem o que a pesquisa dela faz. O uso indiscriminado de antibióticos na produção animal é uma das causas do aumento da emergência de micro-organismos resistentes. Portanto, entre as alternativas aos antimicrobianos, melhoradores de desempenho que são utilizados na alimentação das aves, está a utilização da própolis, que apresenta ação antibacteriana e também atua como estimulante do sistema imunológico. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da própolis vermelha na dieta das codornas de corte machos sobre o desempenho zootécnico, rendimento da carcaça, qualidade da carne e constituintes séricos. Não, Raio de Sol, não tem a ver com o desempenho sexual das codornas. Mas tem a ver com ele parar na panela. Mas tem a ver com ele parar na panela. Tem sim. Olha, Carla chegou perto, a gente riu de Carla e no final das contas ela tinha razão. A qualidade da carne. Parabéns. A qualidade da carne. E aqui Então, é bem, velho. Quando vocês forem naquele espetinho da esquina comer uma codorna assada na brasa, perguntar. Alimentou com própolis? Vermelho. Vermelho. É isso aí. Se já estiver meio pálida a carne, não quero. Não aceito. Não. Um própolis ou uma páprica. Eu trago aqui outra notícia. O título é... Notícia não, perdão, né? Pesquisa. O título da pesquisa é Análise Teórica e Experimental de Compósitos Reforçados com Fibras de Sisal. Repetindo. Análise Teórica e Experimental de Compósitos Reforçados com Fibras de Sisal. Moçoila, você acha que isso é de que área? De fibra de sisal, compósitos, eu acho que é... Eu vou chutar que é de química. De química. Raio de Sol, você acha que é de que área? Materiais. Ou engenharia de materiais, ou ciências de materiais. E vocês arriscariam dizer o que são esses compósitos reforçados com fibras de sisal?
Você tá querendo demais, viu, Paulo? Calma aí, cara. A gente é limitado. Codorna com própolis, beleza. Beleza, codorna, beleza. Eu conheço uma codorna. Bem, eu chutaria que isso aí é algum químico estudando como fazer uma fibra de sisal para melhorar o desempenho, para criar uma corda mais forte, que pode ser utilizada para várias coisas, principalmente na educação mãe e filho, né? Sim. Mãe e filho. Nossa. É muito importante. Então, vamos mudar a área para pedagogia. O poder do sisal. Conversar não. Sisal resolve mais. O poder do sisal. O título é Análise Teórica e Experimental. Então, teve um grupo de controle aí, né? Que apoiou essa pesquisa. Vamos dividir aqui o grupo em 2 grupos, né? Um que vai apanhar com cinto de couro, outro com corda de sisal. Vamos analisar a vida deles por 10 anos. Quem foi que se tornou uma pessoa de bem, que se tornou corrupto. Exatamente. Só a favor dessa metodologia. Confesso que seria mais interessante se fosse de pedagogia. Mas não. É da área de engenharia. Peraí, que a Raíra não falou. Eu falei sim. Eu falei engenharia de materiais, ciências materiais. Mas você não falou sobre o que era. Tipo, o que eu acho que é. Eu acho que é, não sei, um novo tipo de material para construir alguma coisa, casa, ou sei lá. Raio de Sol chegou muito perto. É praticamente isso mesmo, Raio de Sol. É da área de engenharia civil. E, de fato, aí na sub-área de materiais de construção. Olha, ganha o quê? Ganha um prêmio se eu acertar tudo? Porque eu acertei as 3 fake news. Você ganha... Eu vou ganhar o quê? Você ganha uma passagem só de volta pro Brasil. Aceito, viu? Olha, cuidado que é capaz de aceitar. É da área de engenharia civil e esses compósitos nada mais são do que concreto. O concreto é um compósito. O compósito é um material composto, basicamente. Então, o concreto é um compósito e essas fibras de sisal, elas estão ali presentes para ajudar nas propriedades mecânicas do concreto. E o que esse estudo fez é uma tese de doutorado do pesquisador Paulo Roberto Lopes Lima, lá na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, onde ele analisou as propriedades, né, que a fibra de sisal pode contribuir ao concreto, ao compósito aí, ao ser reforçado com essas fibras. Aí sim, hein? Seria mais utilizado na pedagogia, mas tudo bem. Ok. Seria mais útil, né, Cal? Se bem que é possível também você educar com concreto também, né? Já são medidas mais rigorosas, né? Um pouco mais extremas. Minha alegria é saber que nenhum dos 3 aqui tem filhos. E nem codornas. Eu trago agora uma terceira pesquisa. Moçoila, o título dela é Concepção de uma planta de metanação catalítica de biogás. Moçoila, você acha que isso é de que área? Bem, se tem o nome planta, automaticamente, provavelmente é da área de biologia. Sim. E aí você vai estar estudando formas de manter o ecossistema, né, através de biogás. Então seria como manter a Amazônia através de peidos. Resumiu a pesquisa. É a campanha Vamos Bufar na Amazônia. Raio de Sol.
Não tenho nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Resumiu perfeitamente. Isso aí. Não sei nem por que eu pesquisei 2 anos, não sei. Vamos distribuir quentinhas de batata doce e ovo cozido na Amazônia. Raio de Sol, você poderia adivinhar de onde é essa pesquisa? Com certeza. A pesquisa da Universidade Técnica de Freiberg, na Alemanha. E quem é a pesquisadora? Rayana L. Carneiro Araújo. Talvez Carla não possa reconhecer essa pessoa, mas ela atende também por raio de sol. Estamos aqui com ela, a pesquisadora de uma concepção de uma planta de metanação catalítica de biogás. Mas agora, explica um pouquinho. Primeiro, por que vocês lá na Alemanha estão pesquisando com um bufá na Amazônia? Qual é o sentido disso? Vocês têm a ver com bufa, calma, mas vamos lá. É o seguinte, a pesquisa é sobre fazer... O que eu fiz foi criar um design para uma planta que vai produzir um gás rico em metano. E a base desse gás é o biogás. Aí o que é biogás? É bufa? Talvez, não sei, depende da perspectiva. Biogás é o gás que é produzido durante a degradação da matéria orgânica, durante a fermentação da matéria orgânica. E esse gás, ele é composto principalmente por metano e por dióxido de carbono. Mais ou menos meio a meio, varia, né? Depende do tipo de matéria orgânica que você vai estar inserindo no sistema, depende de vários fatores. Mas mais ou menos 50% ou 55%, 60% de metano e o resto dióxido de carbono e outros componentes em concentrações menores. Aí, o que é a metanação? A metanação é você transformar algo em metano. É você transformar esse dióxido de carbono presente no biogás, ou seja, metade do gás, em metano também. É isso aí. E se você perguntar ainda mais a fundo o que é metano? Porque eu me preparei para essa entrevista, viu? Eu me preparei para essa entrevista. O que é metano? Metano, ele é um gás, uma molécula altamente calórica. Por isso que ele é interessante. Ele é a base, o metano é a base do nosso gás natural, por exemplo. E aí, quando você queima esse metano, você libera uma quantidade enorme de energia que pode ser utilizada para gerar eletricidade, na indústria, em fornos, para aquecimento e diversas outras aplicações, certo? Então, por isso é interessante você pegar esse biogás que só tem metade que é só metade de metano e você transformar ele em quase 100% metano. É isso. Acabou. Pode encerrar o episódio. Não, peraí. Calma que eu tenho muitos tabus que eu quero questionar aqui ainda com relação a metano. Primeiro, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você vai estar fazendo um design de uma planta. O que é exatamente essa planta? O que é uma planta para você? Uma planta é uma usina. Planta, como no sentido sinônimo de usina. Você vai fazer o design de uma usina. Design não é decorar a usina, não, viu? Você criar mesmo o plano, concepcionar os passos que você precisa para produzir alguma coisa. Ou seja, vou ter uma unidade de compressão do gás, vou ter uma unidade de, conversão catalítica, uma de condicionamento. Então, você vai ver, por exemplo, quais equipamentos é que você precisa e você vai desenhar o processo. Você vai meio que fazer esse layout do processo. Primeiramente, você faz as simulações e tudo mais. E aí, quando as coisas funcionam, você vê, se eu colocar os equipamentos aqui por exemplo, nessa ordem, eu vou produzir, mas como é que eu posso melhorar esse processo? Aí você vai e modifica, por exemplo, esse layout, esse design que você criou, com o objetivo de melhorar sua produção, aumentar sua eficiência,
seus lucros também, etc, etc. Entendi. É isso. Então o design da planta, na verdade, é como você vai planejar a estrutura mesmo, física, literalmente. Exatamente. Você cria o processo e depois a parte física. Entendi. Outra pergunta, você falou que o metano, ele é um gás altamente calórico. O que seja realmente esse calórico? Porque eu só uso o calórico para comida, né? Eu fiquei preocupado agora, eu fiquei mas preocupado de eu estar comendo muito metano. Você está comendo muito metano. Você está produzindo muito metano, e todos nós, né? Com certeza. Isso animal. eu dou certeza que... Né? Enfim, por isso Carla não estava assim tão distante. Mas enfim, o metano, quando eu digo calórico, é que libera energia. Calórico tem a ver com calor, e calor é uma forma de energia. Então, se eu for fazer uma relação com o nosso corpo, por exemplo, gordura. Gordura é uma forma de armazenamento de energia. Então, quando você come uma comida calórica, quer dizer que essa comida tem um alto conteúdo energético. E se você não gastar essa energia, ela vai ser armazenada em forma de gordura no seu corpo. Então, voltando para a questão do metano, o que significa dizer que é um gás calórico? Quer dizer que é um gás que contém energia. Diferente, por exemplo, do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é um gás inerte, ele não tem energia nenhuma. Então, por exemplo, no biogás, metade do gás não serve para nada. Certo? Você vai estar queimando ele, mas o trabalho mesmo vem do conteúdo de metano. É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é quase uma continuação do quadro Fato ou Fake. Pum das vacas, vilão ou mocinho da história? Vilão. Porque é o seguinte, a questão é que eu não entendo muito de biologia, nem zoologia, nem nada, mas eu sei que a composição aí do peito das vacas tem muito metano. E metano é um gás nocivo para a atmosfera, certo? Então, por isso ele seria um vilão, porque as vacas, né, quanto mais vaca você tem mais peito, você tem mais emissões de metano. Porém, não é por isso que a gente tá na merda, não, sabe? Não é por isso que o ser humano tá lascado, não é somente pela questão do peito das vacas. As bichinhas têm uma contribuição muito pouca no aquecimento global. Quer dizer, os peitos dela, né? Se a gente for levar em conta recursos e tudo mais, aí já é outra história. Né? O que é um pum pra quem tá cagado, né? Exatamente. Exatamente. No caso, você faz o seguinte, você tem um gás, um biogás, e aí tá metade dióxido, metade... de carbono. E aí você vai transformar todo em metano. Confere? Exatamente. Eu vou transformar esse dióxido de carbono em metano. E aí eu vou ter um gás muito parecido com o gás natural, que é de origem renovável e também considerado um gás neutro ou verde. Esse processo de metanação, ele requer um gasto de energia? Demais. E compensa a energia que vai ser, né, gerada pelo metano depois desse processo, compensa esse gasto de energia aplicado? Uhum. Então, depende. Você chegou aí no ponto da questão. Na verdade, o problema da metanação é que você precisa de hidrogênio. Você pega esse CO2, né, o dióxido de carbono, e você mistura com hidrogênio para gerar metano, CH4, mais água, certo? De onde é que vem esse hidrogênio? Esse hidrogênio, para você produzir um gás realmente verde, renovável, esse hidrogênio também precisa ser de origem renovável. E a única forma de você... Única não. Uma das formas mais, digamos assim, populares, mais cotadas de você produzir o hidrogênio verde é através de um processo chamado eletrólise. E esse processo é muito, muito intensivo energeticamente. Então é isso, você tem que colocar muita eletricidade para produzir esse hidrogênio. E aí, quando você mistura o hidrogênio com o CO2, você tem o nosso metano e beleza. Na verdade, o processo... se vale a pena ou não queimar depois. Sinceramente, se vale a pena ou não depende do preço do gás. Depende do preço que você está vendendo isso.
Mas, na minha pesquisa, a gente considera o uso material desse biometano, desse gás natural sintético, mais, digamos assim, proveitoso, tecnicamente falando, porque você está investindo tanto em produzir esse gás para depois queimar lá, enfim. Mas essas coisas valem a pena, não é uma questão financeira, realmente, infelizmente é isso. E eu creio que essa questão da viabilidade não deva ser só econômica, mas também ambiental, né? A partir do momento que se reduz o consumo de combustíveis fósseis, já se torna algo potencialmente viável, né? Exatamente. A intenção é justamente essa, você ficar mais independente dos combustíveis fósseis. E agora com essa questão dos conflitos na Ucrânia e tudo mais, também de você aumentar a sua independência da importação de combustíveis fósseis. Não sei se você sabe, mas o Brasil, por exemplo, bateu o recorde de importação de gás natural esse ano, ou foi ano passado, e ao mesmo tempo o preço do gás também está batendo recordes, né? Então, se você tem a condição de produzir o seu próprio gás, certo? Sem gerar emissões, sem, sei lá, precisar de ninguém, então você tá na vantagem. É uma produção completamente independente. E, a depender da sua política, você pode também colocar o preço do gás que você produz totalmente independente do preço do mercado internacional. Então, assim, é uma opção muito viável que abre muitas possibilidades. E o Brasil está acordando para isso agora. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que tem o maior potencial do mundo de produção de biogás. E o Brasil não aproveita nada. Quer dizer, começou a aproveitar agora, né? Vamos ver. E esse potencial vem de onde? Das vacas? Não. Então, você travou nas vacas, né? Então, como eu falei, né? O biogás, ele vem da degradação de matéria orgânica. Que matéria seria essa? Você pode usar restos de produção agrícola, você pode utilizar lixo, você pode usar cereais, tem diversas possibilidades. A questão é que para você produzir biogás, tipo, essa biomassa, né, essa matéria, a gente chama de biomassa, para você conseguir essa biomassa, você precisa de bastante área. Você precisa de bastante área territorial, você precisa de muitas terras. Por exemplo, aqui na Alemanha, eles plantam terrenos enormes de milho só para produzir biogás, certo? E o Brasil não precisaria disso, porque o Brasil tem, por exemplo, já plantações de cana-de-açúcar para a produção de etanol. E, na verdade, esse eu acho que é um dos tipos de matéria de substrato mais cotado para a produção de biogás no país, que são os restos, os bagaços dessa cana-de-açúcar para a produção de biogás. Essa cana-de-açúcar é utilizada para a produção de etanol e açúcar, né? Vocês provavelmente já sabem. Então, assim, seria... Cachaça. E de cachaça, claro, obviamente. Não podemos esquecer. Então, tipo assim, daria muito certinho isso no Brasil, porque você já tem essa cadeia de produção. Então, você está utilizando esses bagaços que não tem, teoricamente, serventia nenhuma, para produzir um gás com um potencial muito grande, um potencial calórico muito grande, e aumentar sua independência de importações de combustíveis, e, enfim, se tornar mais verde e tudo mais. É uma questão, assim, realmente bem... Sei lá, acho que encaixa muito bem na realidade do Brasil. No caso, só retomando, né? Sua pesquisa foi basicamente pegar esse gás e transformar todo no metano. Só que esse gás, inicialmente, no seu caso, é o que vem da plantação de milho, então, aí na Alemanha. Exato, produção de milho ou então de outros resíduos, né? Restos de comida, lixo, enfim, tudo que é resíduo. Você pode também utilizar esterco de animal, enfim, você pode fazer lá uma mistura bem doida. Tem umas análises assim, de substratos, de matérias que você pode utilizar para produzir biogás. Enfim, minha pesquisa não foca na produção de biogás, tá, galera? Minha pesquisa foca na metanização do biogás. É uma coisa mais, sei lá, acho que... Mas um passo à frente. É um passo mais à frente, isso aí. Entendi. Já é resultante da produção do biogás. Uma vez produzido, Exato. O que fazer com ele, não é isso? Exato. É porque, a Alemanha, biogás é uma coisa, é um combustível já bem, como se diz, estado da arte, sabe?
Aqui na Alemanha tem mais de 9 mil, tem quase 10 mil plantas de biogás. O Brasil, em comparação, tem 500 plantas de biogás, mais ou menos. Uns 20, 526, eu acho, até 2020. Enfim. E a Alemanha, por outro lado, já tem 9 mil. Então, assim, a produção de biogás aqui já é estado da arte, sabe? Não tem muita inovação mais nisso. Então, ok, a gente já tem isso. Como é que a gente pode melhorar? Aí que eu entro na história. E aí falo, galera, vamos metanizar aí esse biogás, entendeu? Para aumentar aqui nosso poder calorífico e vender. É aí que eu entro. Quem sabe eu posso entrar no Brasil também, né? Trazer essa tecnologia. Você faz a análise financeira desse custo todo dessa sua produção. Também fez parte da minha pesquisa, não só a concepção da planta, mas também a análise econômica dela. Você conseguiu concluir que dava para fazer, de colocar isso na questão do país todo, em uma região, de forma que ficaria eficiente financeiramente? Uhum. Na verdade, essa foi uma das grandes surpresas da minha pesquisa. Na verdade, não muito por conta da minha competência, por conta do Putin mesmo, né? Que estourou essa briga aí no mundo inteiro. E aí o preço do gás natural aumentou pra caramba, muito. Então, o preço do meu gás, em comparação, ficou bem barato. Na Alemanha, por exemplo, o preço do gás chegou a mais ou menos 2 euros o quilowatt-hora. E o meu gás eu podia vender de 1,50, com 5% de lucro já fixado. Se eu quiser vender mais caro, eu posso. Mas com certeza você vai lucrar pelo menos 5% desses 1,50 que você vende. Então, assim, despertou muito interesse mesmo de investidores e tudo mais. Na verdade, a produção do gás natural sintético a partir da metanização, o ponto sensível dele, que determina se ele é lucrativo ou não, é o preço da eletricidade para a produção do hidrogênio. Porque o hidrogênio é, na verdade, o que acaba com tudo, né, na história. Cerca de 70% do preço do gás natural sintético, né, do que eu faço com a metanização, é o preço do hidrogênio. Desse 1,50, 70% é só hidrogênio, para produzir hidrogênio. É foda. Esse valor que você está considerando do hidrogênio é o valor, colocando, por exemplo, a situação agora que você comentou que foi graças a Putin. No que necessariamente isso influenciou o valor do seu gás? Então, é isso, porque a gente está concorrendo com outros combustíveis no mercado, né? Então, você tem, por exemplo, no mercado de energia, você vai comprar, por exemplo, energia, você vai comprar eletricidade, você vai comprar o gás, aí você vai comparar os preços. Aí você vê, por exemplo, gás natural da Rússia, X, gás natural, sei lá, da Noruega, 2X, biogás, 3X, sei lá. Aí a gente vai estar concorrendo com essa galera, porque no final das contas é isso que importa, sabe? No final, infelizmente, é o preço, é o dinheiro, para ver se uma tecnologia vai para frente ou não. É o quão rentável ela é. Então, é isso. Aqui no Brasil, quando se fala de investimento na pesquisa, normalmente é o Estado que está investindo, né? CAPES, CNPq, etc. e tal. Na Alemanha, acredito eu que o cenário é um pouco diferente. Tem muito investimento de empresa de fato, né? E aí, quando você comentou da sua pesquisa, eu queria saber se existe, como é o investimento na sua pesquisa, como é que foi esse processo? Entendi. Então, é isso. Primeiro a gente tem que separar, né, as áreas da pesquisa. Tem pesquisa que é mais teórica, realmente. E tem pesquisa que é aplicada. A minha pesquisa na área de metanização se encaixa na categoria de pesquisa aplicada à indústria, diretamente. Ou seja, um pouco mais perto digamos assim, da realidade, entre aspas, sabe? Então, a área de engenharia, de modo geral, eu acho que se ocupa a maior parte do tempo com pesquisa aplicada. Então, assim, as universidades aqui têm muita parceria com a indústria, certo? E, pois a partir disso vem uma parte dos investimentos de algum, não sei, de algum parceiro que está interessado no projeto, nos resultados do projeto, e aí ele pode participar tanto investindo dinheiro na pesquisa ou, sei lá,
disponibilizando algum recurso, ou, enfim. E uma outra parte é geralmente do governo. Aí agora a questão é, você sair desse nível de pesquisa universidade para mercado, você fazer esse pulo, aí você precisa de interesse privado. Quem é que vai comprar essa planta? Quem é que vai construir e operar essa planta? Não é a universidade, porque a universidade ela te leva só até um determinado ponto. Não sei se ajuda, mas tem um nível de escala chamado TRL, que em inglês é Technology Readiness Level, que é o nível de maturidade de uma tecnologia. E essa escala vai de 1 a 9. E eu acho que a escala de demonstração, que geralmente é o que a gente vê na universidade, o nível de pesquisa, demonstração da tecnologia que a gente vê na universidade, até acho que 5 ou 6. Quando você quer provar que uma tecnologia pode dar certo, pode funcionar, você tem que aumentar a escala dessa tecnologia. Você tem que sair do laboratório e escalonar. E esse escalonamento é no ambiente industrial. Ou seja, a gente quer ver aqui na hora H como é que realmente funciona. Certo? Se na prática funciona mesmo. Porque no laboratório é aquele ambiente ideal, tudo controlado, tudo bonitinho. Mas na realidade, no ambiente industrial, funciona ou não funciona? E numa escala muito maior, funciona da mesma forma ou tem alguma diferença? Aí, para você fazer esse pulo da escala laboratório, universidade, para a indústria, você precisa de investidores. Você precisa que alguém compre a sua planta e opere no ambiente industrial, porque é o que faz sentido, né? Entendi. Não sei se eu expliquei direito, mas se eu não expliquei, só falar que eu tento... Eu queria que você repetisse, Rai, quais são os objetivos do seu layout, né? Do seu design da sua planta. É otimizar o processo, é baratear o processo. Qual é o objetivo do layout que você está concebendo? É criar o processo. É modelar e criar o processo. Exatamente. É isso aí. Porque não tem muitas plantas de metanização no mundo. Eu acho que tem de metanização direta de biogás, tem muito poucas, acho que menos de 10 no mundo inteiro. E... No caso, você fala de tipos diferentes, né? Isso. E cada uma dessas plantas testa uma tecnologia diferente. Uma tecnologia diferente, eu digo, um reator diferente, um catalisador diferente. Então, o objetivo da minha pesquisa foi criar um processo diferente, mais ou menos, de metanização direta de biogás. Isso aí. Eu queria fazer uma analogia, que eu acho que foi o que eu usei para eu conseguir entender a sua proposta. Eu acho que pode ajudar também os ouvintes a entenderem. Não sei se vocês dois assistiram a série Chernobyl, da HBO. Não. Tenho medo. Realmente é bem assustador. Terrorzinho, né? É bem terrorzinho. Mas na série mostra, né, que o problema lá do reator, né, que teve o vazamento, foi um problema naquele tipo específico de reator. Ou seja, embora exista várias usinas nucleares pelo mundo, eu tenho tipos de reatores diferentes. Nem todo reator é igual. Né? Usam tecnologias diferentes, princípios diferentes. Então você está dizendo que existe uma variedade de plantas, né, de metanação catalítica de biogás. Uhum. E aí você está propondo um novo tipo, né, de uma nova planta. É isso mesmo? Exato, uma nova planta com uma configuração diferente, com um reator diferente, certo? Um sistema de refrigeração diferente. Então, essas partes da planta que a gente vai concepcionando, vai testando novas ideias e ver o que é que dá, se funciona melhor ou não do que as que foram reportadas aí no resto do mundo. Agora uma pergunta bem íntima, bem polêmica. Se não quiser responder, também não responda. Ai. Sua pesquisa pode chegar a envolver, por exemplo, um processo de patente? Com certeza. O objetivo é esse da galera. É patentear e lucrar, ganhar dinheiro. Sim, importantíssimo. Uhum. Sua pesquisa ela é vinculada a um órgão público da Alemanha ou algum órgão privado? Como é que funciona isso?
Como foi sua pesquisa em si, nessa estrutura, no caso, né? Então, a minha pesquisa foi parte de um projeto chamado Innocent Fields. E nesse projeto, um dos parceiros do projeto é a universidade, que entrou com investimentos do governo estadual, governo federal. E a outra parte são outras empresas, inclusive uma chinesa, tinha empresa da região aqui da Saxônia que tem interesse em testar diversas tecnologias da área deles nessa planta. Então, por exemplo, tinha uma empresa especializada na área de trocadores de calor e eles queriam, por exemplo, desenvolver uma solução específica para esse tipo de planta. Ou então, e também ser parceiro, porque, por exemplo, digamos que alguém se interesse, sei lá, pela minha pesquisa, queira comprar, olha, eu gostei da sua planta, achei massa, quero construir. Eles vão comprar do projeto, certo? Então, assim, essa galera aí da Innocent Fields vai pegar a planta que eu concepcionei e vai construir, vai tornar ela realidade, certo? Então, quando tornar essa realidade, já tem esses parceiros que investiram no projeto e que vão ficar mais que felizes em, em vender seus produtos, né, na construção dessa usina. Não sei se eu expliquei direito. Não. Mas é isso, tem uma parte de financiamento público e tem uma parte de financiamento privado. Entendi. É isso. Existe um planejamento para realmente tornar essa planta, construí-la de fato? Então, tem diversos... Bom, a situação atual tem permitido, né, tem aumentado o interesse na área de metanização. O status atual, que eu soube, né, porque eu já terminei meu mestrado, já saí do projeto, é que tem uma planta de biogás aqui na região da Saxônia que tem um interesse grande de comprar esse projeto. Mas é isso, quando você projeta uma planta dessa, não fica pronta amanhã, né? Tem, sei lá, um período de 2 anos, 1 ano, depender do tamanho, para construir e colocar a planta em operação. 1 ano é até um tempo pequeno para a pesquisa se tornar verdade, né? Se você for analisar... É isso, porque é pesquisa aplicada, sabe, Cal? Então, assim, pra falar a verdade, tem muito pouca coisa nova, coisas assim, descobertas. Não tem uma descoberta. Se você for parar pra pensar, a tecnologia de metanização não é nova. Atualmente, metanização é feita como se diz, meu Deus? Do carvão. Só que o carvão é um combustível fóssil, né? Sim. E essa metanização dos gases que vem do carvão formam o que a gente conhece como SNG, gás natural sintético, que compete com gás natural. Então, é uma tecnologia que já existe há 100 anos, só que ela nunca foi utilizada nesse contexto, no contexto de biogás com hidrogênio renovável. E nessa escala também é uma questão muito importante. Então, você tem um gás totalmente diferente. Você não está mais metanizando, sei lá, um gás sintético que vem do carbono. Você está sintetizando o biogás, que tem características totalmente diferentes, que tem, não sei como se diz, que tem, não sei, me foge as palavras às vezes em português, gente, desculpa. Tem umas coisas especiais, tem umas peculiaridades, pronto, essa é a palavra, tem umas peculiaridades diferentes. Então, o que é que você faz? Que tipo de catalisador você utiliza? Quais são as condições de operações ideais para você metanizar esse gás? Porque, no final das contas, acaba tendo uma diferença bem grande da metanização clássica, onde você usa o carvão. Então, é isso. Então, quando você trata de pesquisa aplicada, o objetivo é justamente esse, que a fase de demonstração e escalação comercial seja curta, porque o povo quer dinheiro. Essa galera aí da indústria investindo em projetos, gente, eles não são santos, não. Eles estão investindo no teu projeto aqui porque eles querem o dinheiro em no máximo 5, 10 anos. Senão eles não estarem investindo, não. É assim. O mundo é cruel. Eu acho... Eu não vou lembrar agora onde é que se fala essa frase. Eu não lembro, acho que é um crítico, um jornalista, eu não lembro se é um humorista, mas ele fala que é incrível. Acho que é Casimiro, se eu não me engano. Acho que é Casimiro que fala que é incrível a capacidade que empresários têm de se preocupar com o meio ambiente quando isso dá dinheiro para eles.
Exatamente, Incrível. resumiu tudo. Resumiu a história da humanidade aí. Foi. Paulo, eu te chamo de boi. Pode chamar de boi, de pau, de careca. Pode ficar à vontade. Rai, eu queria te fazer algumas perguntinhas, cruzando, pra a gente cruzar um pouco a realidade brasileira com a alemã. Né? Beleza. Dentro dessa temática. Aqui no Brasil, acho que até realmente quem está por fora, né, de produção de energia, quando ouve falar de gás natural, a primeira coisa que lembra é do gás natural veicular, né, o GNV, né, que aqui no Brasil é muito comum e é uma alternativa mais barata de combustível que continua sendo combustível fóssil, porque o GNV aqui ele vem do petróleo, né? Só que por alguns motivos ele sai mais barato do que a gasolina de fato. Aí na Alemanha também é comum o uso desse GNV em automóveis, o cilindro de gás natural? Não tão comum como no Brasil. Na verdade, para o setor de transporte, a área de, meu Deus do céu, de transporte de carga tem a demanda de GNV é bem maior. Mas carro de passageiro normal, que é como a gente vê no Brasil, que a gente coloca aqueles cilindros, não tem praticamente nenhum, bem pouquinho mesmo. E também não tem muitos postos de abastecimento que oferecem GNV. Então, eu acredito que assim, aqui a gente tem essa cultura do GNV, né, o gás veicular, entretanto, que é ótimo, entretanto não temos muitas termoelétricas, coisa que aí tem muito. Aí tem Ave Maria. E a termoelétrica aí queima tanto carvão como também o gás natural? O gás, exato. Acho que 30%, 32% da matriz energética alemã é baseada em carvão. E o resto, eu diria assim, acho que esse ano passado no caso, foi mais ou menos 30% também de gás natural. Eles não têm muitas opções. Sim. O problema é esse. No Brasil, a gente é um país assim, muito sortudo mesmo, muitos potenciais. A gente, se comparar a Alemanha com o Brasil, a Alemanha, meu Deus, é um mendigo, porque eles não têm recursos mesmo, não tem, são extremamente dependentes de importação no setor energético. E o Brasil não, quase 70% da nossa matriz energética é baseada em hidrelétricas, certo? E é uma fonte renovável de energia, é uma fonte limpa, abundante. Uma coisa dessa, assim, a Alemanha só pode sonhar. Então, acho que pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que esse é um dos motivos de a Alemanha se empenhar tanto no desenvolvimento tecnológico, porque eles não têm opção. Por exemplo, a minha pesquisa em metanização se tornou relevante esse ano, muito relevante. Por quê? Porque eles estão tentando ficar independentes do gás russo. Certo? Então eles precisam de alternativas porque não tem de onde vir gás, vai vir da onde, sabe? Então é isso. A gente no Brasil a gente vive esse dilema de que, na verdade, os avanços científicos eles surgem justamente quando há necessidade de se avançar, né? Então, a melhora só vai vir depois que já vem a desgraça, né? Digamos assim. É a realidade. Né? É isso aí. Não há paz sem ter havido a guerra, né? Mais ou menos isso. Outra comparação que eu queria saber com relação à Alemanha em relação ao Brasil, você trabalhou diretamente com pesquisa, eu queria que você falasse um pouco de como funciona a educação superior na Alemanha. Ela é gratuita, ela é privada, ela é subsidiada, o acesso é democrático, né? Fala um pouco do panorama da educação superior na Alemanha em comparação com o Brasil. Então, a educação superior aqui é gratuita, qualidade altíssima, eu diria. Recebe muito investimento do governo. Eu acho que o que uma única universidade aqui recebe de verba compensa, é o mesmo valor que todas as universidades do Brasil juntas recebem. Enfim, sobre o segundo ponto que você falou, se é democrático, isso vai te chocar um pouco, mas não é.
Não é. Isso é uma questão, assim, muito polêmica, muito triste também. Tipo, no Brasil, a gente só tem um tipo de escola, né? Que é o a gente estuda normal, na escola pode ser pública ou particular, mas no final todo mundo escreve a mesma prova, todo mundo faz a mesma prova, o vestibular, o Enem, e todo mundo, teoricamente, tem a chance de entrar na universidade. Se isso realmente ocorre na prática, não sabe. E outra coisa também é a questão do que a gente, no Brasil, a gente pode fazer vestibular, o Enem, todo ano, né? E na Alemanha, não, você só faz uma vez na sua vida. Então, você teve dor de barriga no dia... Tchau, tchau, medicina. Sabe? Então, é meio punk. Aí, sobre a questão de ser democrático. Aqui na Alemanha tem 3 tipos de escola, né? Depois que a criança passa pelo primário, mais ou menos. Aí, ela tem o quê? 9 anos, 9, 10 anos. Aí, ela vai ser direcionada para um tipo de escola. E tem 3 tipos. Que um é o ginásio, né? Essa escola a criança estuda normal, se forma e pode fazer o vestibular e ir para a universidade. O segundo tipo de escola chama Realschule e é uma escola tipo técnica. A criança vai entrar nessa escola, vai se formar, vai virar eletricista, mecânico, não sei o quê. E a terceiro tipo de escola chama Hauptschule, que é a escola assim que a pessoa vai se formar num tempo mais curto e vai ser caixa de supermercado, vai ser gari ou qualquer outra coisa do tipo. Então, assim, uma criança, digamos assim, com 9 anos, foi mandada para uma Hauptschule, para essa escola geral, né, que forma o caixa de supermercado, não sei o quê, ela muito provavelmente nunca vai entrar na universidade. Ela não pode fazer um vestibular, entendeu? Não é como se ela não conseguisse passar, como no Brasil acontece. Ela não tem autorização para se inscrever e fazer um vestibular, para tentar entrar na universidade. Na verdade, acaba sendo uma institucionalização dessa exclusão que acontece no Brasil de maneira, né, disfarçada, mas aí essa divisão ela é institucionalizada mesmo de fato. Ela é institucionalizada. A sociedade alemã é meio determinista, sabe? Sim, não tem tanta hipocrisia assim como no Brasil. Não tem esse negócio de, se você batalhar bastante, um dia você consegue. Não, aqui não tem isso não, sabe? Tipo, seu pai, sua mãe não teve condição, você também não teve condição. Menino, você vai terminar aqui seu curso cedo, vai ser caminhoneiro, vai ser caixa de supermercado, entendeu? Porque a gente precisa também dessa mão de obra. Certo? Sim. Então, é isso, tem menos hipocrisia. E por que eu ficava me perguntando por que a sociedade que não se revolta, gente, um sistema determinista desse? Porque você vive com dignidade. Porque você pode ser caixa de supermercado e você vai ganhar dinheiro suficiente para ter sua casinha, para ter seu carro, para viver bem, para criar seus filhos, você vai ter suas férias. Então, assim, as pessoas não se revoltam muito porque, teoricamente, elas vivem bem. Sabe? Então, elas aceitam o sistema sendo dessa forma. O abismo social não é tão grande quanto no Brasil. Não tem. Isso, a desigualdade social é bem menor. Isso me lembra um pouco, eu acho que a Alemanha deve ser até melhor nesse sentido, mas comparando com o Brasil, eu estava assistindo uma série chamada Merli, inclusive eu recomendo, uma série da região da Catalunha, lá na Espanha. E aí tem uma cena que eu tive que pausar para dar risada. Era uma cena séria, né? Da série muito séria, a cena de revolta. Mas eu tive que pausar para ver como para eles aquilo é revoltante, que eles não têm noção de como é no Brasil. Era a cena assim, né? Você tinha um estudante, onde a mãe dele, se eu não me engano, era garçonete. E aí ele estava revoltado porque a mãe dele recebia só, acho que era 4 vezes menos do que recebia um deputado. A revolta dele era essa. 4 vezes menos. Nossa! White people problems, né? Nossa, que absurdo! 4 vezes menos? Nossa! Poxa! Imagina se eles soubessem o salário mínimo do Brasil, né? Que absurdo! Pega a guilhotina, vamos... Bora cortar aqui as cabeças. Então deve ser mais ou menos mais ou menos o que parecido com o que acontece aí na Alemanha, então? Enfim, é isso. O Estado social aqui é o que se chama, né? Estado social, uma economia social é muito forte. Apesar de que, nos últimos anos, sentido
sei lá, uma pegada mais neoliberal, menos investimento na infraestrutura e tal, mas ainda não degradou totalmente. Teoricamente, as coisas ainda estão boas, mas começando a ficar ruim. A desigualdade social está começando a aumentar devido às decisões dos últimos governos. Mas, teoricamente, a Alemanha valoriza muito o Estado social, tudo mais, desigualdade social, há vários tipos de assistência, sabe, social. Não é só um Bolsa Famíliazinho aí para o pessoal não morrer de fome. Tem assistência social de verdade. Por exemplo, você não tem dinheiro para pagar seu aluguel, a prefeitura paga para você. Se você não tem como trabalhar, se você, enfim, não arruma um emprego, coisa do tipo, você se inscreve para um tipo de ajuda chamado Hartz IV, e aí o governo te dá esse valor mensalmente, né, para você. Não é um valor que dá para você viver e luxar, mas você vive bem. Eles assumem seu aluguel, assumem suas contas, e você recebe uns 500 euros por mês para comprar alimentos e tudo mais. Ou seja, não dá para você, né, luxar muito, mas sobrevive. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, deixar as pessoas caírem daquele nível, daquela linha da pobreza. Então, nesse sentido, eu acho que a Alemanha faz muito bem. E como é que você foi parar na Alemanha, Rai? Fala um pouquinho brevemente, esse processo. Como é que você foi parar aí? Ai, querido, Ciências Sem Fronteiras, né? Obrigada, Dilma. Olha, obrigada, Dilma. Obrigada, Lula. Rodamos e chegamos na importância do investimento em educação, né? Pois é, justamente. E só para te falar, Paulo, essa questão da modernização, o Brasil está começando agora, quer dizer, mais ou menos, não sei se a palavra é essa, mas digamos que a atenção para o biogás no Brasil, né, tem sido aumentada nesses últimos anos, certo? Sim. E eu pessoas já falaram comigo, pessoas grandes de Associação do Biogás da América Latina, que têm interesse em investir no Brasil. E é claro que o bom, mais ou menos, não sei se é bom não, mas de você ser um país assim um pouquinho atrás na questão da pesquisa, é que quando você recebe uma tecnologia, você já recebe ela pronta, funcionando. Não tem muitos testes, certo? Tipo, aqui na Alemanha eles investem milhões e milhões e milhões tentando desenvolver a tecnologia até conseguir acertar, até conseguir fazer o negócio andar. E no Brasil, não. No Brasil, quando importa a tecnologia, ela já vem perfeita, funcionando, você só opera e né, pau na máquina. Então é isso. Então, tipo, já tem pessoas da América Latina e alemães também que têm interesse em investir no biogás no Brasil e eles já pensam e já começar, né, botando sistema de metanização, sistema de liquefação, de biogás e tudo mais. Então, assim, eu acho que o investimento do governo, pelo menos em minha pessoa, valeu a pena. Porque eu acho que eu contribuí, de certa forma, um pouquinho, sabe, pro desenvolvimento tecnológico da humanidade e acho que também o desenvolvimento econômico no nosso país, quando esses investimentos se tornarem realidade. Não, perfeito. Acho que eu nunca cheguei a falar assim aqui no nosso episódio sobre a importância da pesquisa, né? A importância da pesquisa. E você tem diferentes importâncias. A sua tem uma importância realmente assim, gigantesca, de realmente uma contribuição direta para a sociedade. E a gente vai ter vários tipos de pesquisa, vários tipos de contribuições. Tem aquela contribuição que é indireta, onde ela acaba indo para a gaveta, aquela pesquisa, mas pode ser que daqui a alguns anos, né, alguém ressuscite ela e traga a tona de volta. Só que a gente não pode esquecer que um dos objetivos de uma pesquisa é formar o pesquisador. Então, na pior das hipóteses, o pesquisador vai sair da pesquisa um profissional melhor. Uhum. Então, né, mesmo que aquela pesquisa vá para a gaveta e nunca saia de lá, ele já sai um profissional melhor do que era quando entrou, né? Então, eis a importância da pesquisa, por mais que à primeira vista pareça que não vai ter retorno imediato à sociedade. Mas vai ter. Só em formar um profissional melhor, tanto para pesquisador quanto para professor, porque principalmente no Brasil, onde não é institucionalizada a profissão de cientista, né? Você acaba tendo que ser professor para poder fazer ciência. Então acaba sendo uma ótima saída de você formar bons profissionais. E quando, além disso, você é um pesquisador e a sua pesquisa tem uma contribuição direta para a sociedade,
eu acredito, Rai, que a sensação de dever cumprido seja muito maior. Né? A satisfação pessoal. Isso você vê direto, né, os frutos do seu trabalho, você vê, poxa, deu certo mesmo. Aí é bem legal a experiência, viu? Mas sobre o que você falou do pesquisador, da pesquisa também tem a função de formar, né, o pesquisador, demais, Paulo, demais. Você vê, por exemplo, na indústria mesmo, pelo menos na nossa área de engenharia é assim. O que é pesquisa? É você tem uma pergunta, você tem uma tarefa que não tem solução ainda, não tem resposta para a pergunta. A sua tarefa é descobrir, né, a solução para aquele problema. Beleza, você fez sua pesquisa, talvez, não sei, não deu frutos imediatos, mas se você como pesquisador, você desenvolve essa capacidade de pensar, de encontrar soluções, de pesquisar, de comparar dados e tudo mais. Então, por exemplo, se você for trabalhar na indústria no futuro, você já sabe como otimizar um processo, você sabe como começar, como lidar com essas situações estranhas, sabe? Onde ninguém ainda desenvolveu uma solução, ou coisas do tipo. Enfim, eu acho realmente tem uma função social também, científica e também social, como você falou, de formar profissionais altamente qualificados, capacitados. E você fala que porque senão você também só tem capataz, né, que vai ficar seguindo ordens e fazendo as coisas do jeito que sempre foram. Eu acho que isso também não leva ninguém, não leva indústria nenhuma, lugar nenhum. Também você fala que quando você faz uma pesquisa e ela não dá certo, já é bom também porque você já elimina aquele caminho para outras pessoas, né? Tipo, por tal caminho isso aqui não vai dar certo. Esse tal erro aqui. Exatamente. E isso já é com algo certeza. válido. Oxe, para minha pesquisa mesmo, eu ia ler os relatórios dos outras plantas de metanização do mundo, o que é que eles fizeram, o que é que eles tentaram, por que é que não deu certo, o que é que eu tenho que melhorar no meu, como é que eu posso evitar que o meu projeto tenha o mesmo tipo de problema. Então, assim, é muito útil. Pesquisa é uma rede, né, de troca de informações. E aí, junto, a gente consegue desenvolver, trazer soluções para o mundo, né, de forma mais rápida, mais eficiente. E fora que é melhor um projeto apresentar erros na fase de pesquisa do que na fase de implementação, né? Claro. Os custos, né, são muito maiores se você Chernobyl que chegar eu na indústria. Pois é, Chernobyl. Vou até assistir essa série, viu? Assista. Vou colocar uma música de Deus antes e depois e vou tomar essa coragem. Vale Agora, a pena. uma coisa que eu queria reforçar é que o que aconteceu com você é o que se chama de fuga de cérebro, né? Que infelizmente, viu? Tínhamos um pesquisador aqui no Brasil, tem uma história que um colega meu me contou, não me lembro exatamente de qual instituição, e aí o pesquisador, ele saiu de uma instituição, acho que era americana, e ia fazer um tempo de pesquisa em outro país, não me recordo qual. E aí ele teve que assinar um termo de retirada de tecnologia, mas aí ele falou, eu não estou tirando nada daqui. Aí o Instituto falou, né, a tecnologia é você, e você está saindo. Tecnologia é você. Eu amei essa objetificação. Eu queria ser objetificada dessa forma. Mas o pior que eu sou a tecnologia. Mas o pior que é mais ou menos isso, né? A pessoa, ela ali você formou o pesquisador e ele tem muito conhecimento, e essa pessoa em qualquer canto, é o que Paulo comentou, né? Da formação Exato. do cientista. E é a tecnologia que está saindo. Exatamente, com certeza. Você comentou do Brasil importar tecnologia, né? E aí vem aquela questão de que uma vez que a gente importa, a gente também paga mais caro. Seria mais interessante a gente criar a nossa. Então, ao invés de você fazer isso, você pudesse fazer aqui, seria mais em conta para o nosso país. Mas não é bem assim que, infelizmente, as pessoas que estão à frente pensam, né? É que essa questão da a importância que é um pesquisador, né? Aí, já que estamos falando de Alemanha, eu quero pedir licença para falar um pouco da Alemanha de 70 anos atrás. Né? Perigoso, hein? Perigoso, né? Perigoso. Vou mandar até meu marido tapar o ouvido aqui, para ele não ficar triste. Nossa, o que você vai dizer. Mas, né, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos, né, colocou em operação a Operação Paperclip, onde levou para os Estados Unidos vários pesquisadores da Alemanha nazista, vários cientistas, né? E cientistas que estavam, porque se fala muito da bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki, lançada pelos Estados Unidos,
mas a Alemanha também tinha seus programas nucleares, né? E muitos pesquisadores da Alemanha foram parar nos Estados Unidos. A Operação Paperclip serviu para mudar o nome, né, dar novas identidades a esses pesquisadores. E foi com essa tecnologia que os Estados Unidos conseguiu chegar, por exemplo, à Lua. Né? Toda a corrida espacial alimentada pelos Estados Unidos e pela União Soviética também, os dois fizeram uso de cientistas, né, digamos, refugiados, entre aspas, da Alemanha nazista. Então você vê que, apesar de não terem pegado necessariamente o material, não terem pegado necessariamente, né, os reatores alemães ou a tecnologia alemã, pegaram o que talvez tinha ali de mais valioso cientificamente, que eram as mentes. As pessoas, exatamente. Que é a tecnologia, né? Que é a tecnologia, né? Que é a tecnologia. É isso, gente. A diferença é essa. Não adianta você ter um equipamento mais moderno, mais top, se você não tem a pessoa, o ser humano, capaz de operar ou fazer a manutenção, ou, enfim, lidar com aquilo. Ou então de criar uma versão melhor. É isso. São as mentes. Acho que vocês resumiram bem. A gente é a tecnologia. Gostei. A gente começou o assunto sobre sua pesquisa. Demos essa viajada filosófica, muito importante. Muito importante esse desvio. Mas vamos finalizar aqui. Vamos resumir novamente sua pesquisa. Você consegue, em uma frase, dizer o que foi o seu mestrado? Em uma frase, ok. Desenvolver uma planta, desenvolver uma usina capaz de aumentar o poder calorífico do biogás. Você entendeu, Paulo? Eu entendi. Ou então, melhor, criar uma usina capaz de gerar um gás sintético verde. Pronto. É isso aí. Eu já me sinto, Carla, apto a parar alguém na rua e perguntar: você sabe o que é uma planta de metanação de biogás? Porra, eu também. Sai aqui agora, eu vou parar as pessoas e falar bom dia. Você já ouviu a palavra da metanação? Você ouviu falar? Exatamente, é isso aí. Você já ouviu falar a palavra da metanação? Vou professar. E para concluir aqui, Raio, me conte aí uma situação minimamente diferente que você passou nessa sua vida de pesquisadora. Acredito que você vai ter várias aí, principalmente que você tem uma experiência de ser em outro ambiente, né? Escolha uma aí para compartilhar com a gente. Uma situação diferente, mas como assim diferente? Pode ser uma situação engraçada, constrangedora, uma situação que você ficou olhando assim, oxe, que negócio estranho. Poxa, eita, eu nem sei, Cal. Agora você me pegou desprevenida. Não tava no script isso aí, viu? Tava sim. Corta, produção. Que isso, produção? Corta. Peraí, deixa eu ver. Uma situação diferente. Sei lá. Eu acho que eu discuti uma vez com o meu orientador, porque eu desenvolvi uma fórmula, né, para calcular a eficiência da planta, e ele achou que minha fórmula estava errada. Aí eu fui muito ousada, porque, tipo, o cara tem mais de 20 anos, sei lá, de experiência e tal. E eu aqui, meu Deus, verdinha. E falei assim, não, minha fórmula tá certa. Ele, não, sua fórmula tá errada por conta disso. E diz assim, minha fórmula tá certa. E pronto. Aí, no final das contas, a gente pediu, né, eu insisti muito nisso. E a gente foi pegar consultoria com outros engenheiros e eles todos concordaram com minha fórmula. E foi muito bom. Me senti bem... né? Eu me senti bem boa. Acho que a situação mais complicada que eu passei, porque eu tinha muita fé que a minha teoria estava certo? Mas, por outro lado, eu me sentia muito insegura, sabe? Tipo, poxa, eles sabem mais que eu sou nova e tal. E, enfim, e aí vem aquelas pessoas, né, que acham que são melhores que você e tudo mais. Então, eu acho que foi uma situação interessante, não muito engraçada, mas... especial, sabe? E eu acho que talvez eu possa dizer isso para as outras pessoas. Tenha fé em você mesmo, sabe? Tenha fé em você mesmo. E outra coisa, pesquisadores, ninguém conhece mais da sua pesquisa que você. Então, tenha isso sempre em mente, não se sinta inseguro. Se vier
gente, colocar seus resultados, sua pesquisa, sua metodologia em dúvida. Não que você tenha que estar sempre com razão, é tudo bem você estar errado às vezes, mas não se sinta menos, não se sinta inseguro, tenha fé em você. É isso aí. Show, gostei. Você comentou assim da questão das pessoas lhe julgarem. Você acha que pelo ambiente, pelo que você é, isso aconteceu mais? Ah, com certeza. Demais. As pessoas acham... Já passei por muita situação, viu? As pessoas acham assim, vem do Brasil, não sei como é a educação no Brasil, sabe? Às vezes eu falo, a educação no Brasil, a gente fica sambando o dia inteiro. A gente fica treinando samba. A gente fica passando o inteiro tentando carnaval. Hã? Oi? Alguém já pediu pra você sambar na universidade? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas fazem perguntas, né? Tantas coisas que eu tenho que ensinar do Brasil. Outra vez que me chocou muito foi que as pessoas, não sabiam que o Kizé era um apelido para José. Isso pra mim é uma coisa tão simples, as pessoas não sabiam. Aí elas ficavam me perguntando toda hora. E Zé Roberto? José Roberto. Eu dizia, ele também é José? Ele também. E Zé Carlos? Também. E Zé Pequeno? Esse não, né? Esse não. Aí eu, sim, José Pequeno também, Cidade de Deus. As pessoas ficavam sem chão, abaladas. Pois é, eu fiquei... Nossa, gente, coisa, né? José Pequeno. Não é José Pequeno. Esse não, né? Zé Pequeno não. Esse não. O famoso Little Joseph. Little Joseph. Pois é. Eu acho isso interessante que no instituto que eu trabalhava, as pessoas... acho que a referência número 1 deles, do Brasil, era o filme Tropa de Elite e Cidade de Deus. Então eu tinha que explicar, não, as crianças não carregam armas nas ruas no Brasil. É só ali no Rio. E você carregou armas quando você era criança? Eu acho que eu devia ter respondido isso, calma. As crianças na Bahia não, mas no Rio de Janeiro é parte do currículo, né? Tem que treinar, desarmar uma AK-47 normal. Na verdade, depende do estado. Quando a criança nasce, o pai escolhe se vai dar uma arma ou um pandeiro, né? Exatamente, é isso. Só tem essas duas opções. É isso. Mas de modo geral, falando sério aqui, eu acho que o pessoal assim, tem muito carinho, muita admiração pela nossa cultura. E eu acho também que a gente brasileiro chega aqui, a gente brilha. Carla sabe muito bem disso. Porque no Brasil a gente sofre tanto, Deus. A gente é acostumada a trabalhar muitas horas, não receber nada. Aí a gente chega aqui, faz o nosso trabalho certo, as pessoas ficam impressionadas. Ficam assim, nossa senhora, você é maravilhosa. Gente, como assim? É que a gente faz muito com muito pouco, né? É isso, a gente faz... É isso que eu falo até como piada, isso. Que a gente no Brasil, a gente recebe tão pouca verba pra ciência que não pode chamar mais ciência, pode chamar de milagre, entendeu? Porque é muito pouca verba que a gente recebe. Então, meu Deus, chega aqui, a gente sabe, a gente tem esses recursos, a gente... Nossa senhora, a gente vai longe. A gente recebe a motivação que a gente precisa, a gente recebe o investimento que a gente precisa. Então, junta a nossa garra de brasileiro, nossa criatividade de brasileiro com essa motivação, com esse recurso, nossa senhora, a gente arrasa. Então, aqui mesmo, tipo, na região que eu tô, tem institutos, eles perguntavam, pô, você conhece algum brasileiro, algum estudante brasileiro para me recomendar aqui? Tem esse trabalho. Então, assim, de verdade, a gente deixa uma impressão muito boa, eu acho. Aproveitando essa deixa, quais são os seus contatos para quem quiser essa recomendação? Você pode deixar o que você quiser, LinkedIn, e-mail, Instagram, Twitter, fica à vontade. Rayana Araújo, Rayana com Y. Seu LinkedIn. Tudo junto. O URL do LinkedIn, né? E meu e-mail, r.lnk@gmail.com. Só tenho isso. Não tenho Instagram, não tenho nada. Sou uma pessoa offline. Repete aí seu e-mail. Pode escrever, não? Talvez a gente vai deixar na descrição também. Pronto, deixa na descrição. Maravilha. Mas pode contatar, galera. Inclusive, se você tem interesse em ser pesquisador na Alemanha,
me contate também, porque a Universidade de Freiberg está precisando de gente, precisando de pesquisadores, tem a oportunidade de você fazer mestrado lá, tem a oportunidade de você fazer doutorado lá. Se você já tiver mestrado, já é bem melhor, já facilita as coisas, porque para conseguir bolsa de doutorado é muito mais fácil e eles precisam de verdade de gente. Então, gente da área de engenharia pode entrar em contato. Se fosse de outras áreas, eu acho não tenho tanto conhecimento. Mas da área de engenharia mecânica, engenharia de processos, química, engenharia de computação, civil, pode entrar em contato. Eu fico muito feliz em poder ajudar essa galera. Obrigada. Que tem interesse. E aí, Paulo, você quer comentar mais alguma coisa para nós finalizarmos? Eu estou bastante feliz de saber que o pum da vaca pode acabar se tornando algo ecológico aí, né? Tá bom. É isso, Raio de Sol, obrigado pelo convite aí. E eu não esqueci que você está me devendo um pudim até hoje, tá certo? Ora, pô, tem uma pessoa para essa dívida aí. Ela vai para mais no final do ano, cobre. Assim que ela pisar, eu te aviso, eu mando mensagem. Ei, ela tá eu no vou fazer aeroporto. mesmo, viu? Ela tá Eu no vou aeroporto fazer esse agora. pudim. Eu vou fazer esse pudim, eu vou mandar pra sua casa. Ou então eu entrego pessoalmente. Jogo assim, ó, tome, me deixa agora. Tira meu nome do SPC, me deixa em paz. Me deixe dormir. Tira os agiotas da Uma minha sombra. porta. Pois é, os agiotas também podem ter uma sombra dessa dívida ainda, né? Anos e anos. Muito Muito obrigada. O bom é que minha intolerância à lactose vai permitir a produção de muito biogás. Pois é. Pois é. Muito obrigada, Raio, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigadão, galera. Obrigada Agradeço pelo convite, eu muito. adorei. Valeu. Obrigada a vocês que ouviram. E é isso. Beijo, galera. Até o próximo. Beijão. Beijão, beijão. Tchau. Morria e não sabia.